Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos à terceira aliada para Mishpatim, que está no livro Shemot, capítulo 22, versículo 4 até o versículo 26. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher barabanu mikol hamim v'natan lanu et toratu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Se o animal de alguém for pastar no campo de outra pessoa, esta deverá ser ressarcida com o melhor da plantação do dono do animal. Se houver um incêndio no campo e consumir a plantação, aquele que o provocou deverá indenizar o prejudicado. Se alguém der a seu companheiro dinheiro ou outros objetos para guardar, e os mesmos forem roubados de sua casa, se for encontrado ladrão, o mesmo pagará o valor roubado em dobro. Se não for encontrado o ladrão, a pessoa que estava guardando os bens deverá jurar perante o tribunal que não os roubou e ficará isenta de pagar indenização. Todo objeto ou animal que estiver sob guarda de alguém e for roubado e houver testemunhas que disserem que foi o guardador quem o roubou, o caso deverá ser julgado em um tribunal e o culpado, guardador ou testemunhas, pagará em dobro pelo prejuízo causado. Se alguém der a seu companheiro um animal para cuidar, e este morrer ou ficar inválido, ou for capturado e não houver testemunhas, o guardador prestará juramento diante de um tribunal que não o roubou e o dono acatará e não será indenizado. Se o guardador for pago para cuidar do bem e o mesmo for roubado, ele deverá pagar ao dono o valor correspondente. Se o animal que estiver sobre a guarda de alguém for dilacerado por uma fera, trar-se-ão testemunhas ao tribunal para contarem o ocorrido e o guardador não pagará indenização. Se alguém pedir emprestado um objeto ou animal de seu companheiro e o mesmo se quebrar ou morrer, se o dono não estiver presente no momento da ocorrência, o que pediu emprestado deverá pagar pelo bem. Se o dono estiver presente no momento da ocorrência, o que pediu emprestado não pagará pelo bem. Se o bem for alugado, ao invés de emprestado, o valor pago pelo aluguel será considerado. Se um homem seduzir uma virgem solteira e tiver relação sexual com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai da moça não permitir esse casamento, o homem deverá lhe pagar o dote estipulado para virgens em moedas de prata. Não deixarás viver feiticeiros. Quem tiver relações sexuais com animais será morto. Quem oferecer sacrifício a deuses que não sejam o nome, deverá morrer. Não enganareis, nem oprimireis o estrangeiro, pois estrangeiros foste no Egito. Não afligireis viúvas ou órfãos, pois se clamarem a mim, ouvirei o seu clamor, e vos matarei com espada, e vossas mulheres serão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestareis dinheiro a um pobre de meu povo, não serás para ele como credor, não cobrarás juros. Se tomares como penhor as vestimentas de teu próximo, deverás devolvê-las até o anoitecer, pois elas são sua única cobertura e proteção de sua pele, e com elas se deitará. E se clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah temet, v'hayeu lanatah betucheinu, Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Vamos aos comentários desta aliá. Quando se provoca um prejuízo a alguém e se tem condições de ressarci-lo, deve-se fazê-lo pagando o valor com mercadoria da melhor qualidade possível. Assim, além de compensar o prejuízo financeiro, facilita-se a comercialização e, portanto, abrevia-se o tempo do ressarcimento. As indenizações devem ser pagas o mais rapidamente possível. Sempre quem provoca um prejuízo deve ressarcir o prejudicado totalmente. O ladrão queria provocar um prejuízo ao dono correspondente ao valor do bem. Para que seja aplicado ao ladrão o mesmo prejuízo, ele deve pagar em dobro.
O juramento diante do tribunal, feito invocando-se Deus, é confiável. Se a pessoa jurar em falso, mesmo que isso não seja descoberto, Deus se encarregará de castigá-la à altura, pois desrespeitou o terceiro mandamento. O juramento por Deus é algo extremamente sério e só pode ser feito diante de juízes em um tribunal. Quem é pago para cuidar de um bem não pode se eximir da responsabilidade se esse bem for roubado, pois é para isso que está sendo remunerado. Quem assume guardar algo em troca de remuneração deve se precaver contra todo dano ao bem sob sua responsabilidade. Para culpar ou inocentar alguém, é necessária a declaração coincidente de pelo menos 2 testemunhas ou um juramento por Deus por parte do réu diante do tribunal. O dono, estando presente, poderia evitar que a perda ocorresse, afinal, ele é a pessoa que mais tem interesse na preservação do bem. Se não conseguiu evitar o incidente, não poderá obrigar a pessoa que pediu emprestado a indenizá-lo. Ao perder a virgindade, a moça poderá ter dificuldades em se casar com outro. Além disso, poderá engravidar. Por tudo isso, é obrigação do homem assumir a eventual paternidade e o sustento da família antes mesmo de se ter confirmado todas as consequências de seu ato. Quanto à moça, ela não poderá se recusar a casar, pois se deixou seduzir, sendo, portanto, corresponsável pelas consequências a advir. Ninguém pode se eximir da responsabilidade por seus atos. Note que não se aventa a possibilidade de interromper a gravidez por aborto, o que é terminantemente proibido. O pai da moça é a única pessoa que pode desobrigar o casal a contrair matrimônio. Isto o obriga a avaliar a educação que proporcionou a sua filha. Neste caso, o homem deverá pagar um dote especial estipulado para casos como este. Feitiços são obras viáveis, porém abominadas por Deus. Em geral, visam forçar o comportamento de pessoas sem que elas saibam, não as deixando viver suas próprias vidas. O castigo para quem promove a feitiçaria é equivalente também, não lhe será permitido viver. O sexo é comandado pela alma animal, que existe no homem. Existe, por outro lado, a alma divina, que é a que dosa os instintos e dirige os comportamentos em direção aos seus mandamentos. Ter relações sexuais com animais é comportar-se como eles, negando a existência dessa alma divina, o que demonstra que a pessoa não quer assumir o comportamento humano adequado, que é o motivo de sua existência, e, portanto, sua vida não terá valor. O sacrifício é uma solicitação a Deus para se obter algo que provém dele, uma vida profícua. Ao se oferecer sacrifícios a deuses sem vida, solicita-se a única coisa que provém deles, algo inerte, isto é, a morte. Os hebreus foram escravizados no Egito por serem considerados estrangeiros, e isso serviu de lição de como não tratar o estrangeiro. Deus quer que tratemos o estrangeiro com gentileza e consideração, como se ele fosse um nativo da comunidade. Viúvas e órfãos merecem consideração especial, pois são indefesos. Para a pessoa ser atendida, deve clamar a Deus. Deus intervém pessoalmente se as pessoas maltratam os indefesos. O castigo de Deus é na mesma moeda. Emprestar dinheiro a um pobre que sabidamente é digno de confiança de Deus é considerar Deus seu fiador. Cobrar dele é o mesmo que cobrar de Deus. Quem deixar por conta dele o valor e o momento da devolução, sem humilhar o pobre, certamente será recompensado divinamente. Um penhor é a garantia que se tem de que a pessoa vai pagar. Porém, essa garantia não pode privar a pessoa de algo vital para sua sobrevivência ou saúde. Cabe a quem estiver de posse de um penhor dessa categoria devolvê-lo sempre que seu dono dele necessitar. Nenhuma dívida material é mais importante que a saúde ou a vida do próximo. Quem está em apuros deve clamar a Deus para obter auxílio. Deus ouve aquele que está sendo explorado.
Esta atitude demonstra o quanto é importante o atributo de misericórdia. Para refletir, se você provocar prejuízo a alguém, o mesmo deverá ser sanado total e rapidamente. Se você jurar em falso, terá que prestar contas a Deus por ter infringido o terceiro dos 10 mandamentos. Tome o máximo cuidado e adote as precauções necessárias com objetos ou animais de outras pessoas que estiverem em seu poder, para que não sejam danificados, roubados ou mortos. Você é responsável por seus atos. Para ter certeza de que está agindo certo, oriente as ações conforme prescrito nas leis divinas. Não interfira no comportamento de outros de modo subreptício, como, por exemplo, através de feitiçarias. Amar o próximo como a si mesmo implica em não enganá-lo ou oprimi-lo, livrando-se assim do castigo advindo da intervenção divina. Trate o próximo como irmão, evitando, se possível, fazê-lo passar por dificuldades, porque você já passou. Saiba que a vida e a saúde têm prioridade sobre qualquer bem material existente, seja em relação a si mesmo, seja em relação ao próximo. Se você quiser ajuda divina, clame por ela. Para exercitar, rememore ocasiões em que você provocou prejuízo a alguém e não o ressarciu. Quanto você acha que deveria ter pago ao prejudicado? Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!